De volta com o programa Arte Brasil, com aquela dica que eu falei para você agora há pouco no programa que você ia ter. Você tem artesanato, muitas vezes você precisa de uma dica muito especial e você não consegue encontrar. Às vezes é uma palavra, é um gesto, sabe, aquela coisa pequenininha, mas que faz toda a diferença. E esta é a proposta do Arte Brasil, trazer para você sempre dicas muito legais. Portanto, a partir de hoje você vai ver algumas vezes aqui no programa Arte Brasil, este quadro é um quadro novo, hein? Dica de arte. Gostou da vinhetinha? Mas você vai gostar mais ainda das dicas que nós vamos trazer aqui para você. Hoje, por exemplo, nós temos aí a companhia da Jo Ludwig que está conosco. Ela, pela sua formação, é designer de interiores, fez administração de empresas e aproveitou todo esse conhecimento e a paixão pelo artesanato para transformar a sua vida. Bem-vinda ao Dica de Arte aqui do programa Arte Brasil. Obrigada, agradeço muito pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. E você veio hoje para orientar as nossas artesãs, as nossas telespectadoras a colocarem preço nos seus produtos. Essa precificação é uma dificuldade muito grande de todos os artesãos. Na verdade, de todo mundo que tem um produto para ser vendido. É verdade. E é muito difícil chegar a esse preço justo, um preço bom para o mercado e que gere muitas vendas? Então, eu costumo dizer que é assim, da mesma forma que a gente tem um carinho quando a gente faz os nossos produtos, a gente também tem que ter um carinho quando a gente transforma isso em negócio. Então, quando você pensa em começar a ganhar dinheiro com a sua arte, você precisa pensar não apenas na produção, nas técnicas, né, que são importantes da gente pensar, mas você tem que pensar também em como tirar uma boa foto, em como divulgar para as pessoas certas o seu artesanato e em como cobrar, né? Como colocar o preço no produto. Bom, se essa é a dificuldade da maioria das pessoas, você como coach hoje, passando estas orientações para as pessoas que têm estas dúvidas, por onde começar? Fiz o meu produto, né? Quer dizer, eu gastei tempo, material e etc, mas que preço eu dou? Ah, minha vizinha vende muito mais barato que o meu, né? E aí? Então, aí que tá, a gente precisa pensar no seguinte, quando você faz da arte o seu negócio, eu costumo falar que é o negócio do coração, né, que a gente ama o que a gente faz, você tem que começar a pensar em várias coisas. Então, existe um conceito que você precisa pensar para poder precificar o seu artesanato. Para fazer o preço, para ter o preço do produto, preço de venda do seu produto, você precisa pensar em 4 itens. Tá? Seriam esses 4 itens o seguinte, suas despesas fixas, que é o que você precisa pagar todo mês, independente de você vender um produto ou não. Então, por exemplo, se você tem uma lojinha virtual ou vende pelo Facebook, por exemplo, você tem que pagar a internet da sua casa. Então, isso entra em despesas fixas, que você tem que pagar a internet. Sem internet não tem venda. E vendendo ou não, você tem que pagar essa conta. Então, a gente tem essas contas em despesas fixas que a gente acaba não colocando no preço, mas que elas existem, né? Tem as despesas variáveis, né, que seria o segundo item, que são as porcentagens de comissão que a gente paga. Então, se você vende, por exemplo, pela internet, às vezes o cliente pode te pagar com cartão de crédito, então você tem que pagar uma porcentagem para um sistema de pagamento. E então, essa porcentagem, ela acontece somente quando você vende. Então, aí sim, ao contrário de despesas fixas, as despesas variáveis é quando você vende um produto, aí sim você paga, né? Depois disso, a gente tem o lucro. Mas aí, o que acontece? A gente sempre pensa, qual que vai ser meu lucro? Quanto eu vou ganhar? Mas o lucro, ele na verdade serve para investir na sua empresa, mesmo que seja uma empresa de uma pessoa só, né? Então, ele vai servir para você, por exemplo, fazer um curso de uma técnica artesanal, comprar o seu material, né? Para você comprar um equipamento bacana, para você expor numa feira. Então, o lucro ele vai servir para isso. E o 4º item, aí sim, é o custo do produto.
Dentro do custo do produto, a gente tem o material que é utilizado e a mão de obra, né? Então, aí tem várias formas de você pensar na sua mão de obra. Você pode pensar, por exemplo, em cobrar por hora, né? Você pode pensar em cobrar por peça. Então, tem várias formas, né? Porque tem peças que levam dias, né? E tem peças que você faz rapidinho. Exatamente. E aí não dá para medir muito tempo. E uma coisa de material também, né? Às vezes a gente fica em dúvida, poxa, quanto que eu vou cobrar pela cola que eu usei? Num produto, usei 3 pingos de cola, como que eu vou cobrar isso, né? Então, existe o jeito certo de você calcular para ter uma média para poder colocar no seu preço. E aí, no caso das despesas, só cortando um pouquinho, as despesas do transporte, pessoas que vão até o centro da cidade comprar o material, isso entra também no custo do produto? Não, isso pode entrar em despesas fixas. Porque o que acontece? Quando a gente começa a encarar como realmente um negócio, mesmo sendo um negócio pequeno em casa, a gente precisa pensar em quanto a gente quer vender por mês, né? Que seria o nosso faturamento. E se você tiver uma média de faturamento, uma média de quanto você costuma vender por mês ou de quanto você quer começar a vender por mês, você vai ter também uma média de quantas vezes você vai precisar ir no seu fornecedor, quantas vezes você vai precisar ir no correio para postar uma encomenda, por exemplo, né? E aí a gente pega esses custos, se baseia nisso para poder colocar em despesas fixas um valor que seria uma média de gasto dessa forma. Porque é meio complicado colocar isso direto no custo do produto, né? É a mesma coisa de embalagem, por exemplo. Vamos supor que você faça lembrancinha. Então, eu faço a lembrancinha e toda a lembrancinha eu coloco dentro de um saquinho cristal, né? Mas eu vendo pela internet. Então, quando eu vou mandar essas lembrancinhas, elas vão dentro de uma outra embalagem. Então, a lembrancinha, o saquinho cristal que vai em cada lembrancinha entra em material, né? Porque cada produto vai ter uma embalagem. Mas a embalagem que vai pelo correio, também a média disso entra em despesas fixas. Parece complicado, né? Falando assim, é um assunto para muito tempo. Mas é o que eu falo. A gente tendo uma clareza, a gente começar a olhar com carinho para esse tipo de gestão do nosso negócio, faz a gente ter uma clareza enorme. Inclusive, assim, para saber qual é o melhor produto para eu ter na minha linha, né? Porque às vezes a gente faz tantas técnicas, geralmente quem gosta de artesanato faz de tudo um pouco, né? Então, no que eu vou me focar? O que é mais legal para eu fazer, né? Então, esse tipo de conceito, eu tenho uma planilha até que eu ensino, faz você entender qual que seria o melhor produto para eu ter na minha linha, sabe? É bem legal. Nós tivemos, inclusive, surgiu esse quadro justamente porque muitas pessoas têm dúvidas, ou ligam, ou mandam e-mails, ou deixam, às vezes, a pergunta lá no Facebook, e a resposta vem de várias formas. E nós, concentrando estas dicas aqui no Arte Brasil, nós queremos facilitar a sua vida. A Paula Marcondes, lá de Campinas, ela queria, então, analisar como o artesão deve analisar o momento de precificar a peça. Então, você já passou aí várias orientações, são bem interessantes. A Valquíria, de Cruz das Almas, na Bahia, beijo para você, viu, Valquíria? Ela diz assim, que quando o artesão informa o preço da peça e o cliente diz, muito caro, o artesão, ele... Claro, deve mostrar a importância do seu trabalho. O que fazer nesse momento? Essa é uma pergunta ótima. A maioria das pessoas faz essa pergunta, né? Vou contar rapidamente aqui como foi comigo. Eu trabalhava com design de interiores, né, com decoração, e fiquei grávida. Aí eu falei, não vou mais trabalhar fora, eu vou trabalhar em casa para ficar com a minha filha. E aí eu comecei a fazer o crochê, mas era uma coisa assim que minha mãe fazia, minha avó fazia, né? E eu me apaixonei nesse caminho. E aí eu vim com essa coisa da decoração. Então eu sabia o que eu ia fazer, eu tinha uma consciência de linha, de coleção, de cor. Então eu cobrava, para você ter uma ideia, R$150 numa almofada de crochê. Nunca teve uma pessoa que falou, nossa, Jô, tá caro, você pode dar desconto. Nunca. Porque é uma questão de postura. A gente ama tanto o que a gente faz
que a gente se diverte tanto, que lá no fundinho a gente fica assim, como que eu vou cobrar por uma coisa que eu tô gostando tanto de fazer, tô me divertindo tanto, né? Mas na nossa cultura, a gente tem essa coisa, né, de que o dinheiro tem que vir através de um trabalho duro, através do suor, do sofrimento. Só que hoje, muitas pessoas estão entendendo isso, que quanto mais a gente dá o nosso melhor, mais o retorno vem, né? Qual que é o preço do seu melhor? Não tem preço, né? Aliás, é um valor muito alto, é um valor inestimável, né? Essa coisa intangível. Mas existe o preço, sim, do material, do seu tempo, das suas despesas, né? Então, isso tem que ser cobrado. Quanto mais a gente tem essa consciência, quando um cliente, mais a gente tem certeza naquilo que a gente está cobrando. Quando um cliente fala assim, nossa, mas está muito caro, você fala, ok. É um direito que a pessoa tem de achar caro. Mas é um direito também seu de ter certeza daquilo que você está cobrando. Você não precisa nem justificar nada. Não precisa justificar. Fala assim, tudo bem, é um cliente que não entende, que a gente sabe, né, gente, que é um trabalho, é um cuidado, é uma atenção, você busca técnicas novas, então tem um valor. Só como o nosso tempo já está começando a chegar ao final, tem mais uma pergunta aqui da Vanine Agostini, lá de Xinguara, no Pará. Beijo para você, viu, Vanine? E ela pergunta assim, como o artesão pode trabalhar o marketing de suas peças? Vem um pouquinho dentro disso que você falou agora também. Mesmo que a pessoa ache caro, mas ela tem que fazer um bom marketing. É verdade. O marketing está muito ligado à construção da sua marca. Quando a gente começa, geralmente é por hobby. Então, a gente tem aquela coisa assim, eu vou pegar meu material e vou fazer vezes 3, né? Só que a partir do momento que a gente começa a encarar como um negócio, a gente já tem que pensar em toda essa parte de ter uma marca que expressa quem você é. Né? Então, quanto mais você tiver uma identidade na sua marca, uma construção, mais fácil vai ser para você entender qual é o perfil do teu cliente, do teu público-alvo, e mais fácil vai ser para aí sim você divulgar, você pensar no marketing, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que fazem parte de grupos, né, de artesãos, e aí divulgam as peças artesanais no grupo de artesãos. Mas um grupo de artesãos tem só pessoas que fazem. Então, provavelmente você não vai vender ali. Então, quando você tem essa consciência da sua marca, você consegue entender melhor o seu cliente, ouvir melhor o seu cliente e aí sim divulgar nos lugares certos da forma certa. Bom, de certa forma ela já até respondeu a pergunta da Maria Aparecida Campos, lá da cidade de Umuarama, no Paraná. Ela perguntou qual o primeiro passo. Então, o primeiro passo é não anunciar o seu produto num clube de artesãos. É uma ótima dica. Muito obrigada por sua participação hoje conosco aqui no Arte Brasil, estreando esse quadro aí que traz dicas legais. Muito obrigada, sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigada. E você curtiu aí mais um Dica de Arte. Que gostosa conversa, hein? Espero que você tenha aproveitado tudo do artesanato, daquilo que trouxemos hoje no Arte Brasil para você. E você já sabe, Arte Brasil é sempre aqui de segunda a sexta, 3 horas da tarde. E eu espero você no próximo programa. Beijo grande!